presidente, demais vereadores, aqueles que nos assistem. Antes de entrar no tema, queria comunicar aos vereadores que fazem parte da Comissão Parlamentar de Inquérito do SANEP, que hoje, às 11 horas, no plenarinho, vai haver a apresentação do relatório por parte do vereador Ivan, para ser apreciado pelos vereadores da Comissão Parlamentar de Inquérito. Tá? Já estão feitas cópias também, quem quiser já pode previamente ter acesso às cópias do relatório. Uma questão importante, eu acho, fazer também uma reflexão mais ampla sobre esse aspecto político que foi trazido pelo vereador Viana. É um tema complexo, mas que nós podemos fazer uma análise política dele, né? Outros tantos governos já tinham cometido crimes de responsabilidade, se nós quisermos assim nomear, nos mesmos moldes daquilo que a presidente Dilma praticou. Se é crime, bom, poderia ser punido, qualquer um dos antecessores também poderia ter sido punido. Caberia perguntar, então, por que agora, neste governo, é que houve o levantamento dessa questão. É como nós aqui, na Câmara de Vereadores de Pelotas, tivéssemos levantado, por exemplo, a questão de pedir o afastamento do prefeito municipal porque ele não entregou as informações devidas aos vereadores dentro do prazo legal. Se nós tivéssemos uma maioria dentro da Câmara de Vereadores que pensasse que isso seria o caso de afastamento do prefeito, o parlamento poderia ter feito isso. Aliás, como já fez em Pinheiro Machado, por exemplo, afastando o prefeito municipal por isso, porque o prefeito não entregava as respostas aos vereadores no prazo legal, os vereadores se reuniram, tinham maioria e afastaram o prefeito municipal. É possível? É possível. Está previsto na lei? Está previsto na lei. Mas será que isso se dá pela infração em si? Ou é uma questão política que está por trás disso? Ouvindo a manifestação dos deputados naquele dia, causa uma repulsa na gente, porque de todos os deputados que eu ouvi, me lembro que apenas 2 se referiram especificamente ao crime de responsabilidade. Todos os demais falaram de tudo, do cachorrinho, do amiguinho, da família, do primo, de Deus, de tudo, menos daquilo que estava sendo votado naquela sessão. O que demonstra que o que está por trás da votação, na verdade, não é o crime de responsabilidade. É uma questão política que levou ao afastamento da presidente. Bom, eu estou entre aqueles que pensam que a chapa Dilma Temer, agora que nós sabemos, a partir da evolução das investigações que foram feitas, que houve fluxo de dinheiro da corrupção alimentando a campanha da chapa vencedora, hoje nós sabemos que quem venceu as eleições no Brasil venceu com dinheiro da corrupção. Hoje nós sabemos isso. Isso é notório. É notório para a chapa Dilma Temer. E para outras chapas que nós vamos verificar, porque essas empresas estão habituadas a dar dinheiro de caixa 2 para todas as campanhas, para o Aécio e outros tantos, nós vamos saber então que o processo eleitoral no Brasil foi viciado. Ora, se o processo foi viciado, o que nós deveríamos ter? Anulação do processo eleitoral, novas eleições. E não que nós estamos tendo um governo interino que está se aproveitando da interinidade, isso é grave, para promover retiradas de direitos a galope, por medida provisória, vereador Adin. Nós tivemos agora, a população talvez não perceba, porque são coisas técnicas, eu como professor de direito previdenciário, tenho visto mudanças drásticas na área previdenciária por um governo interino que não tem legitimidade, não fez os debates com a sociedade, não se colocou numa campanha eleitoral dizendo que faria essas mudanças, querendo tirar 13º, querendo rasgar a CLT, quando eles dizem que vai valer o acordado, as pessoas ficam dizendo, bom, que coisa boa isso, valer o acordado.
Valor acordado significa voltar à década de 40. Porque a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, foi criada porque há uma desigualdade brutal entre empregado e empregador. O empregador sempre impôs as condições de trabalho ao empregado. Foi criada a CLT, lá pelo Getúlio Vargas, para dar um basta na exploração dos empregadores com relação aos empregados. Essa é a história da CLT. A CLT é uma legislação que coloca um parâmetro mínimo, porque se não tivesse esse parâmetro mínimo, nós estaríamos ainda muito próximos da escravidão. Muito próximos da escravidão, com o trabalhador trabalhando 12, 13, 16, 20 horas por dia, recebendo menos que o salário mínimo. Porque o salário mínimo foi uma conquista da CLT, do governo trabalhista, que colocou limites mínimos, tanto lá para o salário mínimo, o horário de trabalho. Já lhe dou uma parte, vereador. Então, tudo isso que nós conquistamos a duras penas, rapidamente está sendo colocado em xeque por esse governo interino, que está dizendo que agora vai fazer valer o acordado. Parece muito bonito isso, mas significa dizer, o mais forte vai poder impor as condições ao mais fraco. Uma parte para o vereador Anselmo, por favor, presidente. Importante o tema, vereador. Mesmo existindo as leis, ainda existe escravidão. Imagina assim. É verdade. E na área previdenciária é a mesma coisa. O que nós assistimos? Por medida provisória, o governo interino ampliou aquilo que era a carência para as pessoas que iam buscar um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Vou dizer rapidamente uma questão técnica, mas aquele sujeito que já tinha feito 12 meses de contribuição, que é a carência para conseguir um benefício por incapacidade, que depois perde a condição de segurado. Quando ele contribuía 4 meses, ele voltava a poder pedir um benefício por incapacidade. Passou para 12 meses. Eles querem acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. Anunciam que vão fazer uma modificação também por medida provisória, que vai jogar para 62, depois 70 anos, e aquelas pessoas que começaram a trabalhar com 15, 16 anos, que já contribuíram 40, vão ter que contribuir 50, porque não vão conseguir se aposentar. Imagina um trabalhador braçal que começou aos 15 anos, já tem 40 anos de contribuição, está com 55, ele vai ter que, quebrado, doente, com problemas de coluna, com problemas de joelho, isso é epidemia. Qualquer um sabe isso. Quem conhece a realidade sabe isso. O trabalhador braçal, quando chega nessa idade, ele está com problemas nas articulações. O pedreiro passou ajoelhado, fazendo esforço, sentadinho no banquinho. Essas pessoas chegam nessa idade já completamente sem condições. E a gente sabe a dificuldade que nós temos no nosso sistema de saúde de conseguir um atestado que diga que ele está incapacitado para a sua atividade habitual. Então, as pessoas padecem, e agora, com essa medida provisória que eles querem alterar também, colocando para 65 anos, muitos não chegarão lá, não vão viver para chegar lá. Nós vamos ter um sistema de as pessoas trabalharem praticamente a vida inteira sem poder se aposentar, principalmente o trabalhador braçal. E colocaram também a alta programada. Também já está em vigor a medida provisória. O que é alta programada? O judiciário já tinha dito. Como é que o médico vai saber que uma pessoa que está incapacitada hoje, temporariamente para a sua atividade habitual, ela vai se recuperar em 60 dias, 90 dias? Não sabe. Tem que fazer uma nova perícia lá adiante. Pois não. Agora, todo o benefício por incapacidade vai ter 120 dias. 120 dias. Não interessa. Tá, o sujeito está sem a perna, 120 dias. Quebrou a coluna, 120 dias. E sabem aqueles que já tiveram que enfrentar as filas do INSS, a peregrinação e o sofrimento que é passar por aquelas perícias. Porque nós não temos em Pelotas nenhum especialista em traumatologia nas perícias do INSS. Nós temos ginecologista, nós temos clínico geral, nós temos dermatologista, e o sujeito chega lá com uma radiografia, eles nem olham porque eles não entendem a radiografia. Não sabem, não é da área deles. Então é uma situação dramática que nós estamos vivendo. Para encerrar, uma outra medida provisória programada por esse governo interino sem legitimidade,
acabar com a vinculação do salário mínimo aos benefícios previdenciários. Um grande avanço que nós tivemos social foi a garantia do salário mínimo para benefícios previdenciários, pois eles querem acabar também. Eles querem desvincular, poder deixar o benefício para os aposentados menor que o salário mínimo, que já é um salário de fome. Obrigado.